titular ele está como professor, ele é o Tran, está como professor titular do Departamento de Clinical Science of Oregon State University, né? E diretor do Hospital Veterinário. Se precisar atualizar, professor Hélio, por favor, nos atualize, porque ele é uma pessoa, assim, na minha opinião, um dos veterinários mais importantes do mundo, né? E a gente tem, assim, a liberdade de poder conversar com ele, é uma pessoa assim que tem um coração enorme, enorme mesmo, né? É uma pessoa muito querida aqui no Brasil e também muito querida também no exterior, nos Estados Unidos, na América Latina, em qualquer lugar que ele vá, ele é reconhecido internacionalmente. Ele é um grande orgulho para nós veterinários brasileiros, né? Inclusive, assim, é um orgulho tê-lo como diretor da ANMV, diretor que cuida assim dos médicos veterinários, é a Associação Nacional de, dos médicos veterinários. O, o Reúna, né, ele tem o objetivo de atualizar o médico veterinário, né? E antes da gente iniciar, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores e parceiros. Por exemplo, a Vietnil, a Nuremberg Messi, a Fórmula Natural, a Spin, a Comptavet. E também gostaria de falar também para quem não é associado da NMV, para se associar. Lembrando que essas empresas que eu citei são as que tornam possível não cobrarmos mensalidade dos nossos associados. Isso mesmo. Para se associar à NMV não custa nada. Essas empresas, elas estão patrocinando para que vocês possam participar da NMV. E esse ano estamos com uma agenda assim de eventos presenciais e presenças online bem legais aí, né? E os associados recebem sempre nossos e-mails atualizando tudo sobre o mercado veterinário e também, claro, as novidades das próprias associações. Se inscrevam aqui também no nosso canal do YouTube, sigam nossa página lá no Instagram e gostaria de lembrar você também que se você tiver algum amigo, algum colega que queira assistir essa apresentação, ela vai ficar gravada na nossa página do YouTube. Vamos deixar aqui também um chat com os links e também datas dos nossos próximos eventos. Professor Hélio, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela presença, pela essa ilustre presença na sua agenda, assim, que deve ser uma agenda, assim, repleta assim de eventos, né? E agradeço muito assim de poder ter você aqui para falar sobre um tema tão importante, tão interessante, que é a síndrome do braquicefálico. Tá, joia, Franz, obrigado. Deixa eu começar dando share no meu computador aqui, só um pouquinho. Tá, joia, então. Podemos começar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a síndrome de braquicefálicos, como lidar com braquicefálicos, que é uma coisa extremamente importante e que é cada vez mais comum se ver, hoje não só em cães, mas também a gente vê em gatos. Então, braquicefálicos, de onde que eles vieram? O que acontece com eles? Como é que a gente chegou aonde a gente está hoje? Começar. Esse era um braquicefálico, esse é o filme O Campeão, né? 1915, um bulldog inglês com Charles Chaplin. Vocês podem ver o tamanho do focinho dele, né? Que é relativamente grande. Se a gente for comparar com o que a gente considera hoje como sendo um braquicefálico. Como que a gente partiu disso e chegou nisso? Ou, em outras palavras, se a gente pegar um bulldog francês, como que a gente foi do bulldog francês para isto? É basicamente intervenção humana. A mesma coisa aconteceu com as picapes. Se vocês olharem essas duas picapes, é óbvio que é uma seleção basicamente baseada em aparência. E quando a gente começa a fazer as coisas por aparência, começa a ter problemas. Então, quando a gente pensa em síndrome braquicefálica, são várias deformidades congênitas adquiridas, resultantes de uma seleção que foi feita
para redução óssea craniofacial, basicamente. Ninguém se preocupou com o resto do cão se o resto do cão segue funcionando. Também ninguém se preocupou se tudo cabia dentro dessa cabeça nova, que a verdade é que não cabe. E existem várias raças que são braquicefálicas, quando a gente define braquicefálico como sendo aquele cão que tem o focinho que é menor do que o crânio, né? Então, as raças principais, pequenas, que a gente vê, o Shih Tzu, o Cavalier King Charles Spaniel, o Lhasa, o Piquinês, as quatro que dão mais problemas para nós por vários motivos, o Bulldog inglês, o Bulldog francês, o Pug, e um pouco atrás desses o Boston Terrier, mas acontecem em tamanhos bastante grandes também. O Bull Mastiff, o Chow, o Shar-Pei, o Boxer, o Mastim Napolitano, mesmo o fila brasileiro é considerado como sendo um braquicefálico, que alguns dos molossos têm essa capacidade. O que acontece hoje é que a gente tem cada vez mais desses cães, especialmente aqueles que causam problema. Quando pega aqui nos Estados Unidos as 10 raças mais populares o ano passado, o número 1 é o Bulldog francês. E depois de 30 anos, o Labrador perdeu o lugar para o Bulldog francês há 2 anos atrás. E o número 7 é o Bulldog inglês. E o Bulldog inglês caiu um lugar. Era sexto, passou para sétimo. É impressionante o que tem dessas raças hoje. E vai piorar. Se vocês pegarem os resultados das últimas exposições nacionais, então o National Dog Show, em 2022, ganhou o Winston, um Bulldog francês. Em 2019, ganhou o Thor, o Bulldog inglês. O Westminster, em 2021, ganhou um pequinês, o Wasabi. A Martha Stewart postou não faz muito que ela pegou um cachorrinho novo, que é um Bulldog francês. Se olhar o que é popular no Brasil, né, eu consegui só achar os dados da CBKC de 2020, número 2, Bulldog francês, número 3, Shih Tzu, número 5, Pug. E do Pet Censo, feito ano passado, número 2, o Shih Tzu, número 5, o Bulldog francês, número 6, o Lhasa. Então, como que a gente chegou onde a gente é? O que acontece com isso tudo? De onde vem? Qual é o problema? Vamos começar com uma história, então, de um cachorro muito popular aqui nos Estados Unidos, que é o Uga. Então, esse é o Uga. Futebol americano é uma coisa impressionante. Futebol americano entre universidades é muito, muito importante na cultura americana, e o Uga é o mascote da Universidade da Georgia, que são os Bulldogs. Então, o Uga, na verdade, é a Universidade de Georgia. E sempre tem um Uga que vai no campo de futebol participar das comemorações, né? Então, o Uga fica do lado de fora, olhando o jogo, e aí, quando tem um ponto, quando tem um touchdown, o Uga corre para comemorar junto com os jogadores no campo e com a torcida. Antigamente, o Uga corria para chegar lá. Hoje em dia, o Uga vai num carrinho de golfe. Antigamente, o Uga ficava parado olhando o jogo. Hoje, ele tem uns aposentos especiais que tem ar-condicionado, porque é muito calor na Geórgia. Essa é a foto do primeiro Uga, mas parece um boxer que um bulldog. Esse é o Uga 2. Então, cada vez que morre um Uga, vem um novo Uga e ganha um número adicional. Esse é o Uga 10. Se vocês olharem a evolução do Uga, esse é o Uga número 1, que viveu de 56 a 66. Esse já é o Uga 3, a gente já começa a ver que está mais parecido com os Bulldogs que a gente tem hoje, o Bulldog inglês. Esse é o Uga 5 e esse é o Uga 8. Então, cada vez mais está se tornando aquele estereótipo do que hoje a gente considera como sendo um bulldog inglês. E se vocês prestarem atenção, não só nas mudanças conformacionais, tamanho da cabeça, tamanho do corpo, tamanho do tórax, tamanho do pescoço, diminuição do comprimento das patas, mas olha a expectativa de vida. 10 anos, 9, 9, 2. E não é só isso. Agora, a grande moda são os braquicefálicos extremos. O que eles estão querendo fazer é um braquicefálico em que o focinho seja simplesmente uma linha reta. Ou seja, acabar com o nariz, botar o nariz, fazer a prega que fica acima do focinho, que atrapalha a visão deles e atrapalha a comunicação deles com outros cães e com as pessoas, ficar maior ainda e o focinho desaparecer dentro dessa prega. Então, a gente evolui nos pugs de uma coisa assim no início do século XX, até, esse é o mesmo que eu mostrei agora para vocês há pouco,
que realmente não tem mais um focinho. Não é só até a conformação. Existe o risco da síndrome de obstrução de vias aéreas braquicefálicas, o BOAS. O BOAS aumenta o risco bruscamente e de forma não linear à medida que o comprimento relativo do focinho diminui. Então, se você pegar a medida da cabeça e a medida do focinho, quanto menor for essa relação, maior o risco de BOAS. Então, nesse mesmo estudo, BOAS só ocorreu quando o focinho compreendia menos da metade do comprimento do crânio. Então, nesses 3 cães aqui, esse terceiro não teve praticamente problemas de síndrome de obstrução. E o risco de BOAS não é só em função do tamanho do focinho, é afetado por outras variáveis, obesidade. No caso dos bulldogs ser macho, circunferência do pescoço. Então, se vocês... E isso varia de uma raça para outra. Se vocês olharem, então, esse bulldog aqui, ele tem muito mais probabilidade de ter o problema do que esse daqui. Tá? Então, obesidade, ser macho, circunferência do pescoço, e, obviamente, também tem a capacidade, tem o encurtamento do tamanho do focinho. Bom, e esses cães, eles têm sinais clássicos, tem uma apresentação que a gente consegue ver e ouvir de longe. Então, o que que se vê? Como se apresentam esses animais? Então, esse é o bife é um pouco 8 anos de idade, com espinéia respiratória, intolerância ao exercício. O bife faz o ruído tradicional. E vocês podem ver, no bife ele tem a cabeça, ele tem um focinho bastante curto, tem macroglossia, a língua dele é bastante grande, dificuldade respiratória que já se ouve ele de longe e está apresentando respiração estertorosa. Aqui é uma outra imagem do bife. De onde vem esse ruído? De onde que vem essa respiração estertorosa? O maior fator da respiração estertorosa é, na verdade, a presença de um palato largo, alongado, palato mole alongado. Então, se vocês olharem dentro desse cão, na boca, vai chegando, vamos chegar próximo, aí está o palato longo aumentado. No momento que a pinça baixa a epiglote, o ronco desaparece. Então, é o palato alongado que faz com que vibre, obstrui a epiglote e faz com que vibre, que dá esse som anormal. Então, quando a gente fala em braquicefálicos, existem anomalias primárias, que são congênitas, que eles nascem com elas, e anomalias secundárias. E é muito importante fazer essa distinção, entender essa distinção, porque as secundárias vão se tornar piores com o passar do tempo. Então, anomalias primárias, narinas estenosadas. Outra anomalia primária é macroglossia. Eles têm uma língua desproporcionalmente grande para a cabeça, e não só isso, ela tende a ser mais espessa e por isso causa uma obstrução, especialmente o bulldog francês. Tem o palato alongado, o palato que passa sobre a epiglote, e tem a presença de cornetos retrofaríngeos. Existem anomalias que são associadas, que elas não são componente essencial e ocorre muitas vezes algumas, por exemplo, no caso aqui a hipoplasia de traqueia. A hipoplasia de traqueia é uma coisa comum em bulldogs, então a traqueia, quando ela entra na cavidade torácica, o diâmetro da traqueia é menor que a largura da costela, da primeira costela. Essas são as anomalias primárias, anomalias associadas. Tem anomalias que se desenvolvem com o tempo. Uma delas é a inversão de sacros laríngeos, que a gente pode ver aqui essa laringe, aqui os sacros laríngeos invertidos. Isso progride e chega até o colapso de laringe. Então, estágio 1, só a inversão, estágio 2, estágio 3. Outra anomalia secundária é o aumento das tonsilas e a hipertrofia dos músculos faríngeos. E uma outra ainda é o colapso de faringe, que tem aqui, você vai ver a faringe completamente colapsada durante a inspiração. Então, preste atenção nesse filme, aqui está a laringe, observem quando esse cão inspirar, que a laringe vai colapsar, que é um fato. Agora, colapsa. Isso é um fator bastante comum em qualquer causa de dispneia respiratória. Se vocês tentarem inspirar com a boca fechada sem usar o nariz, vocês vão ver que a faringe de vocês vai colapsar. E com o tempo fica pior, e com o tempo isso vai causando inflamação, vai causando edema e vai causando um aumento ainda maior do palato.
alongamento do palo. Uma outra anomalia secundária com o tempo, por diminuição da pressão, é o colapso bronquial, que vocês podem ver nesse brônquio aqui. Ele colapsa dinamicamente de acordo com a respiração. Se vocês pegarem, esse é o mesmo bronco durante a inspiração, durante a expiração, mostrando esse colapso dinâmico. Então, como é que a gente chegou, olhando para um lobo com essa cabeça, até, essa crânio, até um pug com isto? Dá para entender. Quando a gente vê uma série de filhotes, independente de que raça seja de braquicefálico, a gente tem alguma coisa dentro da gente que diz que a gente quer. E mesmo quando eles estão doentes, ainda assim tem essa mesma sensação. Isso não é uma coisa peculiar aos cães. Isso ocorre com outras espécies. Isso ocorre com o Mickey Mouse. Se vocês pegarem o Mickey Mouse do início mais de 100 anos, quase 100 anos atrás, não, já é centenário, quando ele se chamava Mortimer, ele tem um focinho grande. Com o tempo, a cabeça vai ficando mais arredondada, maior, o focinho vai encurtando, as orelhas vão se separando, o olho vai ficando grande e mais saltado. Ou seja, o Mickey, com o tempo, evoluiu para um padrão mais de braquicefálico, porque era isso que as pessoas queriam, que as crianças queriam, que elas vinham, porque dava uma sensação de gostar dele, de querer estar próximo. Então, com isso, a gente acabou fazendo, né, encurtando a cabeça dos cães para gerar essa monstruosidade. Por quê? É fácil. Porque a cabeça redonda, o focinho curto, os olhos abertos, parece uma criança, parece um neném. E a gente tem isso dentro do cérebro. O cérebro é feito de uma maneira que isso desperta na gente o desejo de nutrir, o desejo de cuidar, o desejo de ter perto. Tem esse estudo demonstrando isso, né, que a aparência infantil que gera esse look braquicefálico, gera na gente essa sensação. Não só isso, os braquicefálicos não têm uma inteligência tão grande quanto outros cães, isso já foi demonstrado, eles têm mais dificuldade de aprender, mas eles também têm um comportamento mais pedomórfico. Eles não conseguem resolver as coisas e olham para as pessoas para pedir ajuda mais rápido do que outras raças. E isso gera na gente aquela sensação de dependência. Então a gente quer ter, a gente quer cuidar. Eu achei essa foto algum tempo atrás, sabe Deus onde, em que tem, né, várias crânios de várias raças diferentes, começando com o pastor alemão, boxer, bulldog inglês, bulldog francês, o pug e o pequinês. Aí eu tentei achar onde é que estava essa foto para buscar o original, e o Google não dava jeito de encontrar. Então eu comecei, bom, vamos pegar um de cada vez. Tentei, vamos começar com a foto, a cabeça do pastor alemão. O Google achou que eu estava querendo comprar crânios para ensinar veterinário, ensinar anatomia. Quando eu cheguei no bulldog francês, o Google achou que eu queria comprar caranguejo. Então, nem mesmo o Google reconhece mais isso como sendo uma cabeça de um cão. E existem braquicefálicos e braquicefálicos, isso é uma coisa importante. Então, aqui, isso é uma os braquicefálicos que existem entre as espécies domésticas, né? Então, o coelho, o gato, o cão, o porco, a vaca e as cabras, né? As cabras é interessante, porque as cabras têm um braquicefalismo catantonográfico eles têm, a catantonografia acontece em cães só no Bull Terrier, é a cabeça com o focinho romano, né, aquele nariz romano, e no Bull Terrier, dos cães, não é associado com braquicefalia como é nas cabras. Mas existem dois tipos de braquicefalia importantes, tirando o catantonográfico, que são os braquicefálicos tipo bulldogs, bulldogoides, e os braquicefálicos alométricos, que é o que tem no coelho e é o que tem em cão. Nós já vamos chegar nisso, ou seja, bulldogoide versus alométrico. Então vamos pegar só a parte onde estão os cães e os gatos. Não vou falar de gatos hoje, mas os gatos têm cada vez mais braquicefálicos, mais raças braquicefálicas, mais gatos braquicefálicos. Mas interessante aqui, se a gente pega um dolicocefálico, isso aqui é um braquicefálico bulldogoide, e esse aqui é um braquicefálico alométrico. E a distinção é importante, porque o que acontece com o alométrico é que, com a diminuição do tamanho, quando um animal diminui,
dentro da mesma espécie, alguns exemplares vão diminuindo de tamanho, os órgãos internos não diminuem na mesma proporção. Tá? É o motivo pelo qual tem muito mais cesárea em pincher miniatura do que em dog alemão, porque o filhote é quase do mesmo tamanho. E o crânio diminui numa velocidade muito menor que a maxila. Então, é normal, simplesmente por escala alométrica, que algumas raças, quando elas fiquem muito pequenas, elas vão ter um focinho que é menor do que o crânio, então, por definição, são braquicefálicos, mas não tem os outros problemas que braquicefálicos têm, que é o caso do Lhasa Apso. Então, eles têm simplesmente a diminuição alométrica. Por outro lado, nós temos a situação aqui em que existem outras coisas. Tem uma bracnatia maxilar, tem uma airorrinquia, que é o palato dorsal rotacionado, tem a simognatia, que é a rotação dorsal da pré-maxila, e tem a prognatia mandibular, que na verdade é um resultado da diminuição do tamanho da maxila. Então, essas outras coisas juntas é que fazem o braquicefálico bulldogoide. Então, o que a gente tem, na verdade, são esses dois. Olhando o perfil, isso aqui é a cabeça de um bulldog francês, e mesmo de um shih tzu, de um pequinês. Esta é a cabeça do Lhasa. Então, o Lhasa é tecnicamente um braquicefálico, mas não é um braquicefálico com tantos problemas, porque ele não tem todas as outras alterações que também acontecem no braquicefálico bulldogoide, e a gente pode ter um braquicefálico bulldogoide sem ter a diminuição de tamanho, que não é possível num braquicefálico alométrico. Então, como a gente chega no braquicefálico? O que acontece? Como é que a gente chegou aqui? E quais são quais são as consequências disso? Então, primeiro, isso é de um trabalho esse é um trabalho que saiu no Vet Surgery, do pessoal da Suíça, em que basicamente eles fizeram tomografias, né, e se pegar essa posição P1 e P2 na cabeça, aqui estão os cornetos, aqui está o cérebro. Basicamente, o que faz um braquicefálico é encurtar aquela região. Né? E quando a gente pensa, por que acontece? Esses animais não vão pensar, não vão cheirar direito. Então, voltando aqui nesse caso, quando a gente pensa na história do Chapeuzinho Vermelho, quando o Chapeuzinho Vermelho chega para falar com a avó e é o lobo e pergunta por que tem esse nariz tão grande, e o lobo diz que é para te cheirar melhor, o lobo estava mentindo. O tamanho do nariz não tem nada a ver com a quantidade de receptores de de odor. Né? Então, no caso, quando a gente olha para cães, gatos, no caso cães, aqui nós temos um cão dolicocefálico e um cão braquicefálico. Os cornetos, nessa região dos cornetos, né, que é a parte que realmente vai diminuir, no caso do cão dolicocefálico, eles estão todos alinhados e o ar flui sem problemas. No caso do braquicefálico, não mais. Esta parte do nariz não tem função olfatória. A única função dela é termorregulação. A parte que tem função olfatária, na verdade, é esta, mais próxima do rhinencéfalo, que não muda tanto. Então, na verdade, provavelmente, do ponto de vista do nariz, eles têm talvez a mesma capacidade de cheirar, se o ar conseguir chegar lá. Mas, se vocês olharem bem, praticamente tem uma protrusão do rhinencéfalo aqui que não existe nos cães braquicefálicos. Isso a gente vê nesses moldes. Então, aqui é o cérebro de um pug, visto de lado e visto de cima, e o cérebro de um beagle. Olha a diferença no tamanho do rhinencéfalo. Então, na verdade, talvez eles não cheirem tão bem, não é por causa do nariz, mas é porque não tem espaço no cérebro para o rhinencéfalo, para onde está o bulbo olfatório. Então, voltando para esses aqui. O que vai acontecer? Aqui nós temos um cão braquicefálico que não tem espaço, quando encurtou o nariz, não tem mais espaço para os cornetos. O que vai acontecer? Os cornetos vão ter que sair em direção à retrofaringe. Então, a gente tem os cornetos retrofaríngeos, que já é um problema, já é algo que causa obstrução, já é algo que não devia estar lá. Quando a gente olha de frente, isso é a vista de ginoscopia daquele mesmo trabalho, que eu não tenho uma imagem boa, isso aqui é a vista normal do nariz. Isso aqui é o que acontece no braquicefálico, tem uma dobra a mais e tem um corneto bem no meio dobrado que causa obstrução. Então, cornetos redundantes.
Não é só isso, a gente pensar, a cabeça não é só a cabeça. Tem um monte de outras coisas que acontecem com o braquicefálicos. Ele tem problemas esqueléticos por tudo. Tem ilustração de patela, displasia occipital. A raça com mais displasia coxofemoral é o bulldog inglês. Hemivértebra. Num estudo francês, 18% da população de pugs tinha problemas neurológicos. Então, hemivértebra, compressão, 18% da população. E a gente sempre pensa na parte respiratória, mas tem também todas as outras partes. Mas eles não respiram direito. Por que eles não respiram direito? Número um, olha essa narina. Não tem como respirar por essa narina estenótica. Mesmo que o ar passe pela narina estenótica, a gente vai ter os cornetos nasofaríngeos, que também vão causar obstrução. Quem não consegue respirar direito pelo nariz, abre a boca e respira pela boca. O problema dos braquicefálicos é que ao abrir a boca e respirar pela boca, ele tem o palato longo muito grande. Então, ele não consegue, o palato mole alongado, ele não consegue respirar. Mesmo que fosse o caso, eles têm uma tendência a ter macroglossia, a língua é comparativamente muito maior. No caso do bulldog inglês, tem um outro agravante, que é a presença de uma traqueia muito, muito fina, hipoplasia de traqueia. Então, olhando nesse esqueminha aqui, dá para ver as coisas que acontecem. Narinas estenóticas, as foldas alares, são mediar a injeção ao cérebro, os cornetos são redundantes, tem cornetos se projetando caudalmente em direção à faringe, a língua é grande, o palato longo é grande e espessado, a Boston Terrier Bulldog francês especialmente, a laringe é hipoplásica, tem eversão de laringe, saco de laringe, tem colapso de laringe, tem hipoplasia de traqueia, colapso de traqueia, colapso bronquial. E não é só isso. A gente já viu que o pescoço curto e grosso favorece o colapso de vias respiratórias, e é exatamente o que se procura hoje no Bulldog. A compensação, porque esses animais vão ter um esforço, tem muita coisa errada nas vias aéreas. Então, esses animais vão ter uma tendência a ter um esforço inspiratório muito grande. Esse esforço inspiratório leva a colapso de laringe, colapso de faringe, edema de laringe, protusão na membrana traqueal e colapso bronquial. Então, a compensação leva a alterações secundárias. A compensação também leva a muitas das alterações gastrointestinais desses animais. O esforço inspiratório diminui a pressão intratorácica. Isso favorece a regurgitação. O índice de regurgitação é altíssimo em raças braquicefálicas, que não é só por conformação. A conformação não ajuda. Mas eles então passam a ter problemas gástricos, hernia hiatal, gastrite, regurgitação crônica. E isso leva a síndromes aspirativas. Eles têm um risco muito grande de pneumonia, tem um risco muito grande de bronquite, tem outras situações que são associadas com refluxo gastrointestinal crônico e aspiração. Então, pacientes com boas têm alto risco de pneumonia por aspiração, é 4 vezes maior em bulldogs ingleses e em franceses que em outras raças, e tende a acontecer em animais mais jovens. Em pugs, a coisa é um pouquinho diferente. Tende a acontecer em pugs mais velhos e é associado com aqueles que têm problemas neurológicos também. Então, é boas mais problemas neurológicos fazem com que tenham alto risco. O que eu estava falando agora há pouco, né, a divisão do nariz entre a parte olfatória e a parte que é responsável por termorregulação. Então, o que realmente muda quando a gente pega um braquicefálico é a parte de termorregulação. Então, o que se estima que a proporção da cavidade nasal que é associada com a regulação de temperatura corporal num pastor alemão versus um bulldog inglês. Então, o braquicefálico tem um risco elevado de internação. O trabalho para respirar gera calor. E eles têm um menor volume inútil, diminui a perda de calor por evaporação, diminui a perda de calor por convecção. E eles têm uma pouca superfície corporal em relação à massa. Então, é risco, é alto, acontece sempre, é emergência. É uma emergência real, ocorre muito rapidamente, especialmente no hospital ou em banho e tosa. Normalmente, quem morre em banho e tosa é um braquicefálico. Estresse, ansiedade e medo. E, chegar num ponto, leva a taquipneia. E, de uma maneira geral, braquicefálicos morrem mais cedo. Essas são curvas de expectativa de vida de acordo com sexo, idade, sexo, tamanho e o tipo de focinho. Então, a linha vermelha são os braquicefálicos. E os braquicefálicos,
Os azuis são os mesocefálicos e os amarelinhos são os dolicocefálicos. Os braquicefálicos morrem mais cedo se eles forem macho ou fêmea pequenos, macho ou fêmea grandes, macho ou fêmeas muito grandes, médios e grandes. Aqui, os dolicocefálicos e os braquicefálicos estão mais ou menos próximos, mas sempre os braquicefálicos vão morrer mais cedo. Se pegar nessa linha, 6 desses 8 são braquicefálicos. Aí entram 2 oligocefálicos, que são os cães de grande porte, que vão morrer antes dos braquicefálicos pequenos. Mas dos 10 maiores, os 8 são braquicefálicos. Então, isso é realmente um problema. Bom, e se isso é um problema, nós temos que pensar em termos de qual seria a solução. Como que a gente vai tratar isso? Quais são as opções que a gente tem? É um problema cirúrgico? É. É um problema só cirúrgico? Não. As cirurgias que a gente faz de maneira rotineira, elas resolvem o problema? Não. As cirurgias que a gente faz de maneira rotineira são as melhores, que os que resolvem, os que mais próximos chegam de resolver o problema? Também não. Então, terapia. Esse é um slide. O ano passado eu estava com o Greg Oesterring na China, e ele estava fazendo a apresentação dele, ele mostrou esse slide, eu bati uma foto, eu falei, ó, Greg, peguei, vou usar porque esse slide é bom demais para explicar o que eu quero explicar. E o grupo do Greg é quem realmente está revolucionando a parte cirúrgica em termos de tratamento de síndrome braquicefálica. Mas esse primeiro slide basicamente mostra um braquicefálico, né, com 3 cirurgias que são feitas rotineiramente. A rinoplastia não, a alaplastia, né, para as narinas estenóticas, a estafilectomia e a sacolectomia. Essa começou em 1934, essa em 1939, essa aqui em 1957. E isso é o que a maioria das vezes a gente acaba fazendo. Mas o que realmente, esses não são só os 3 pontos comuns de contato. Existem 9 pontos de contato importantes. Então, tem que fazer uma aloplastia vestibular, turbinectomia por laser, remoção de turbinados caudais, de cornetos caudais, modificar o flap modificado da dobra, a cuniformectomia e o lifting do corniculato piriforme. Então, todas essas coisas juntas é que realmente constituem um tratamento completo, cirúrgico, que vá lidar com todos os problemas de obstrução que tem um braquicefálico, e que hoje muito pouca gente está fazendo. Mas o que a gente faz normalmente, narinas estenóticas, que vêm em vários tamanhos, né, desde um pouco até praticamente só uma linha. Existem várias técnicas que funcionam, né? Resultado cirúrgico, 25% respiram normalmente, 54% melhoraram, dependendo do estudo. A alaplastia com punch, que é mais rápida, é uma outra opção, que também tem resultados bons, né? Na alaplastia com punch, no primeiro estudo, 12 cães com resultado excelente, 2 cães com resultado bom, na verdade são só 14 cães, mas é uma coisa, realmente funciona removendo um local onde existe a obstrução. O outro problema é o palato, né? Então, a estafilectomia, que é uma das técnicas tradicionais, é o palato alongado. Dá para ver o palato bem alongado nesse cão. E, basicamente, é uma retirada. Aqueles que me conhecem sabem que eu não faço cirurgia de jeito nenhum, mas eu tenho uma ideia do que deve ser feito. Então, aqui é um caso antes da estafilectomia, é o palato alongado, e medindo o tamanho para colocar, e depois ter sido feita a estafilectomia. Então, o resultado pós-cirúrgico daqueles com menos de 2, 91% melhoraram. Quando se faz com mais de 2 anos de idade, 68% melhoraram. E aí leva em consideração, que a coisa evoluiu um pouco mais, e 2, que existem outros problemas secundários que vão se desenvolver nesses cães. Então, quanto mais cedo for feita a cirurgia daqueles que se qualificam para a cirurgia, melhor. Reversão de sacos laríngeos, né, aqui estão os sacos laríngeos revertidos. Basicamente vai com uma... Não é tão simples assim, mas vai lá e puxa. E quando olha no filme parece que é bastante simples, mas não é. O problema são as complicações. Resultados pós-cirúrgicos de fazer
a saculectomia, nos estágios iniciais 40% melhoraram, mas 15% morreram em 36 horas nesse estudo, e 6% em função de pneumonia por aspiração, e é óbvio que essas raças não ajudam. E o colapso laríngeo, que já é uma forma mais avançada, né, que a laringe está colapsando, nesses casos, os resultados cirúrgicos, se feitos nos estágios iniciais, os resultados moderados, quando associados com saculectomia, perda de peso, restrição de exercício. Ou seja, fez tanta coisa junto que não dá para saber o que realmente veio da cirurgia. E tem aquelas coisas para as quais não adianta fazer nada, não adianta fazer nada, não tem nada que a gente possa fazer, que é o caso da traqueia hipoplásica, né, em que a traqueia, quando entra na cavidade torácica, o diâmetro da traqueia é menor que a largura da primeira costela. Então, essas são as cirurgias que a gente faz de uma maneira rotineira. Quase todo lugar se encontra alguém para fazer. Mas a pergunta importante quando a gente chega nessa situação é: onde é a obstrução? Porque nós estamos nariz, laringe, palato. Mas onde realmente é a obstrução? Porque isso é importante, isso resolve o problema de alguns cães, mas não muito. Quando a gente usa índices de boas, eles não melhoram tanto assim. Mesmo em estudos grandes, muitos dos cães, depois das 3 cirurgias, ainda são considerados como sintomáticos. Leve, algumas vezes moderado. Então, onde é a obstrução? E onde é a obstrução vai variar muito em função da raça, mas tem alguma coisa comum. Isso aqui é um trabalho feito pelo pessoal de Ohio, o Rosnick, na época, estava em Ohio. Isso aqui é um molde feito por simulação em supercomputador da resistência dentro da cavidade nasal. Então, aqui é a cavidade nasal, os seios frontais, a nasofaringe. Quanto mais vermelho, maior o aumento da resistência. E que isso aqui foi feito com bulldogs ingleses. Então, nesses casos com bulldog inglês, o que acontece é que a maior resistência está dentro da cavidade nasal, na região onde estão os cornetos. Um outro estudo, avaliando boxer, determinou a mesma coisa. No bulldog francês foi um pouco mais caudal. E no bulldog inglês, interessantemente, foi mais caudal ainda. Então, varia um pouco. Nesse estudo de bulldog foi completamente diferente do estudo feito em Ohio. Mas, de uma maneira geral, entre o nariz e a laringe, existe obstrução, um risco muito grande de obstrução, especialmente quando se compara com o labrador, com o dachshund, com o whippet, com o dinamarquês. E no caso, entre laringe e traqueia, praticamente só o bulldog inglês. Então, essas são as passagens nasais normais. Então, é tudo bem alinhadinho, tudo bem bonitinho. Essa é uma passagem nasal comprimida pela formação de um braquicefálico. As coisas já não são tão bem alinhadas, não consegue fazer uma linha para o ar chegar em uma forma laminar. Então, a presença dos cornetos retofaríngeos e a presença de cornetos redundantes dentro do nariz. Os cornetos redundantes. Tem também uma anatomia laríngea anormal. Então, para esses casos, foi que o pessoal da Alemanha, do Leipzig, o Gary Westerhang, e o time dele criaram a turbinectomia laser. A turbinectomia laser, basicamente, é um método eficaz, criar uma passagem nasal nova em cães braquicefálicos com obstrução intranasal, que provavelmente é a maioria deles, não só isso, é com certeza a maioria daqueles que não melhoraram com as cirurgias ao redor da cavidade nasal que a gente faz tradicionalmente. E depois de 6 meses, houve o crescimento de turbinados que, em alguns animais, foi necessário fazer uma nova ressecção, isso em 15 ou 16% dos cães, e a maioria deles eram bulldogs franceses. Então, esse é um caso nosso aqui, que a gente tem o cachorro antes da turbinectomia, essa tomografia, né? E essa é a tomografia depois da turbinectomia laser. Então, agora, toda a parte obstrutiva que era em função dos cornetos foi retirada, né? E se a gente olhar na rinoscopia, essa é a visão antes e depois da turbinectomia laser. Então, a turbinectomia laser é realmente uma maneira excepcional de lidar
com esses cães. O grande problema é que a gente não tem muita gente hoje qualificado ainda para fazer, treinado para fazer, e não é uma coisa que simplesmente vamos lá e vamos fazer sem ter o treinamento adequado. Num estudo comparando o método tradicional, as 3 técnicas tradicionais ou 4, com a modificada, que no caso seria incluindo a turbinectomia, a melhora foi muito maior nos cães que foram submetidos a esse tratamento, vamos dizer assim, mais complexo, né, a técnica modificada. Como que a gente decide quem precisa da cirurgia? E como que a gente decide o quão severo é o problema? Então, a questão aqui é, existe uma avaliação funcional. E este é o Mr. Magoo. Mr. Magoo é meu sobrinho, ele pertence à minha cunhada. É o Mr. Magoo dormindo. E a gente consegue escutar o Mr. Magoo roncando. Se dá para escutar, esse é um paciente com alto risco para complicações de pulso. Nem todos os praxefálicos são assim. Por exemplo, esse aqui eu estava um tempo atrás assistindo TV e vi isso, não pude deixar de voltar e gravar. Isso é um bulldog inglês correndo, fazendo uma competição. Então, olhem, larga, ele vai atrás do saco. E o objetivo dele é pegar o saco o mais rápido possível. Então, em menos de 10 segundos ele chegou lá. Não só isso, ele ainda tinha disposição para ir lá e pegar o saco. Ou seja, existem bulldogs franceses e as outras raças também que não têm problemas de obstrução de vias aéreas. Lamentavelmente estão se tornando exceções, mas eles existem desse tamanho. Mas existe uma avaliação funcional que estratifica riscos? E a resposta é sim. Então, existe um teste criado pelo pessoal de Cambridge, que é um teste de tolerância ao exercício. Começa com um trote a 7, 8 km por hora por 3 minutos. Isso é basicamente um caminhar rápido. E vê se o cão acompanha. Aquele que refugar 3 vezes, e refugar por inabilidade de fazer o exercício, é reprovado naquele nível. E não tem problema parar para urinar, parar para cheirar, isso é normal. Mas se ele não tiver condições de fazer exercício naquele momento, ele é reprovado. Os parâmetros avaliados nesse teste são os ruídos respiratórios, o esforço inspiratório, é a presença de dispneia, cianose e síncope, e é comparado antes do teste de tolerância ao exercício e depois do teste de tolerância ao exercício. A avaliação é relativamente complexa e cada vez se torna um pouco mais complexa, mas isso basicamente é como se faz. E então é o esforço os sonhos respiratórios, esforço respiratório, dispneia, cianose e síncope, antes e depois, e os 4 graus, 0, 1, 2 e 3. Esta é a tabela que agora eles dividiram, né? Agora tem uma tabela para bulldog francês e bulldog inglês e uma outra tabela só para pug. Então, se vocês quiserem, esse é o QR Code dos bulldogs e esse é o QR Code da avaliação funcional dos pugs. Então, existem, na verdade, 4 níveis que podem sair. Esses 4 níveis são importantes porque eles nos dão uma ideia de severidade. Grau 0. Este animal não tem boas. Ele é braxcefálico, mas não tem síndrome de obstrução de vias aéreas dos braxcefálicos. O que se recomenda para esse cão é uma avaliação anual para cães de menos de 2 anos. Depois de 2 anos de idade, é improvável que vá acontecer alguma coisa, porque as alterações congênitas não são severas o suficiente para fazer com que as adquiridas progridam. O cão que tem o grau 1 não está afetado clinicamente. Ele tem sinais respiratórios leves e se recomenda avaliação anual para esses cães até 3 anos. Depois de 3 anos também vai ter aquela mesma situação. Se não progrediu até 3 anos, é improvável que passe a progredir depois disso. O grau 2, ele tem boas com sinais respiratórios moderados. Nesses cães se recomenda tratamento, perda de peso e vê o potencial para a intervenção cirúrgica. E naqueles que têm grau 3, sinais respiratórios severos, tratamento e avaliação completa e cirurgia. A coisa está num ponto hoje que o Kennel Club inglês está usando isso, o nível de boas, como recomendação para reprodução de cães praxefálicos em algumas raças. Então, só cães 0 e 1 são recomendados para se reproduzir, porque cães 2 ou 3 têm um risco muito grande de legar isso para a próxima geração, mesmo que a gente não entenda exatamente
toda a genética que está envolvida nisso é, obviamente, um problema genético. Mas voltando, então, àquilo que a gente realmente está querendo falar nessa palestra, que é lidando com braquicefálicos. O que eu faço? Como é que eu lido? Porque é muito simples chamar o cirurgião, mas a coisa começa muito mais lá atrás. Esses cães, a gente tem que preparar eles desde pequenininhos para não serem problemas para os tutores e não serem um problema para nós veterinários. Então, como é que a gente lida com braquicefálicos? Tem que começar desde pequenininho, tem que começar tratando eles desde filhotes. Então, educação do tutor é fundamental. O tutor tem que entender esses problemas e entender que é problema. Possibilidade de cirurgia paliativa, de palato mole e estenose de narinas, que são relativamente fáceis de fazer comparada com as outras, e quanto mais cedo foram feitas, menor serão as repercussões, porque vão ter menos progressões dos problemas secundários. Ter certeza que eles têm informação sobre internação e sobre estresse. Estresse, taquipneia, coisas que podem causar problema. O grande problema para nós é aquela relação que existe entre o tutor de um braquicefálico e seu cão. Eles não entendem que é anormal. Eles estão habituados. Ah, é tão lindo que ele ronca. Tem apneia de sono como meu marido. Minha senhora, o seu marido não é normal. Ter apneia de sono, que os braquicefálicos têm, não é normal. E aumenta o risco de problemas cardiovasculares a ponto de, depois de cirurgia, a função sistólica e diastólica melhora em cães braquicefálicos, porque ele tem muito parecido com a apneia do sono. O problema, esse trabalho diz bem, é que os tutores percebem esses sinais como normais para a raça e não acham que tem que mudar. E aí é que a escala de boas nos ajuda, porque ele diz, não, está aqui, isso é que a gente recomenda fazer, uma diferença entre dizer eu recomendo e tem que fazer. Né? Eu não vou chegar no mecânico e com freio ruim, o cara vai me dizer eu recomendo que você troque o freio. Tem que trocar o freio para impedir a progressão. Esse outro trabalho, em que as expectativas e as verdades inconvenientes e os paradoxos na relação entre os proprietários, entre os tutores e o braquicefálico e seus cães. Nessa amostragem, 20% dos cães já teve alguma cirurgia relacionada com síndrome braquicefálica. 37% dos cães têm problemas com termorregulação. E 18% tinham problemas com respiração. Só que, quando perguntado, 71% desses tutores consideram que a saúde de seus animais é muito boa. Tem como. Então, tutores de braquicefálicos e seus cães têm uma relação muito intensa. E a percepção de saúde deles é irreal. Do seu cão e do seu cão quando comparado com outros cães da mesma raça. Então, quando pergunta ao seu cão e com relação a outros bulldogs franceses, como é a saúde do seu bulldog, é muito melhor. O cachorro tá... Mas o proprietário acha que aquilo é muito melhor. Então, existe uma dissonância cognitiva. E a informação está ali. As pessoas simplesmente não percebem ou não querem perceber. Elas percebem, mas não querem entender. Tem essa dissonância. Eu sei que acontece, mas eu não consigo reagir como se estivesse acontecendo. Se vocês forem no Google, o Google agora tem uma função em que ele coloca e dá um vídeo, é Bulldog, ele acha um Bulldog, ele coloca um vídeo e ele me permite, com a realidade aumentada, colocar esse Bulldog no meu quintal. Aí foi o que eu fiz. Então, vai lá, procura Bulldog, achou o Bulldog, aí é um Bulldog de tamanho normal, olhe no seu espaço e eu coloquei esse Bulldog no meu quintal. E aí olha o que acontece. O Bulldog tem dispneia, tem respiração estertorosa e colapso. O Bulldog que o Google usa para demonstrar o Bulldog é um Bulldog com síndrome de obstrução de vias aéreas de braquicefálicos. Não tem como dizer que não tinha ideia do que estava acontecendo. Então, é importante a gente pensar desde pequenininho, educar esses filhotes. Porque estresse é um problema. Estresse, medo e ansiedade é problema em qualquer cão, mas é muito pior em casas braquicefálicas. Então, eles têm que ir a classes de filhote, aprender a socializar, aprender a lidar com os animais, aprender a ser manipulado. Alguns deles são irritadiços desde pequeno, pode se tornar agressivo. E é mais fácil de tratar esses cães socializados no hospital. Usar fear-free desde pequenininho
para que eles não tenham problema quando cheguem no hospital, não se sintam mais estressados. Então, socialização é fundamental. Prevenção é muito importante. Controle de peso. Obesidade é um fator que aumenta o risco de internação e aumenta o risco de síndrome de obstrução de vias aéreas. Vigilância para problemas gastrointestinais. Eles têm um risco muito maior de regurgitação, de gastrite e de síndrome respirativa. Então, alguns estarão cronicamente inibidores de bomba de próton. Esse cão, quando chega no hospital, aí é um outro problema. Bulldog em hospital, ou qualquer braquicefálico em hospital, tem que sair o mais rápido possível. Então, a primeira coisa que é fundamental é análise e comunicação de risco em cada visita. Lembrem-se que os proprietários não entendem que a coisa é grave. Eles não entendem que esses animais podem morrer a qualquer momento. Eles não entendem que um cão desses com pelo longo vai no banho e tosa e pode morrer de edema pulmonar não cardiogênico. Então, existe um score que foi desenvolvido para cirurgia de tratamento de síndrome de Boas, mas que funciona muito bem para outras coisas também. Então, eu uso ele em todos os casos em que haja validar com braquicefálico. Então, é o BRISC score. Então, ele olha a raça, a história cirúrgica, os procedimentos planejados, que no caso vai fazer uma cirurgia. Qual é a condição de score corporal, o nível de comprometimento na admissão e a temperatura retal. Então, se vocês pegarem assim, por exemplo, é um bulldog francês ou inglês, já ganhou meio ponto. Se o score corporal é menor que 2,5, no caso de um índice de 5, ganha 1 ponto. Se é maior que 3,5, também ganha 1 ponto. Se ele tem respiração estertorosa em repouso, ele já ganha 1,5 ponto. E se ele está com hipotermia na admissão, ele ganha mais 1,5 ponto. A gente já fez 1,5, 3, 4, 5, quase 6 pontos. Aí, se tiver hipertermia, na verdade, não aumenta nenhum ponto na escala. Mais do que 3 pontos, aumenta em 9 vezes o risco de um resultado ruim. Então, isso é muito importante, os proprietários têm que entender. Paciente com baixo peso significa que tem comorbidades, e tendo comorbidades, aumenta o risco de ter problemas. Paciente obeso tem um alto risco de boas e um alto risco de internação. A gordura diminui a troca de calor e compromete, aumenta a obstrução de vias aéreas. E a temperatura baixa é interessante, porque o que a gente não quer no hospital é hipertermia, mas quem chega com temperatura baixa tem um risco aumentado porque ele tem cronicamente hipertermia. E o cérebro está adaptado à hipertermia crônica e baixa temperatura. Então, baixa temperatura é um risco quando ele chega no hospital. Depois que ele está no hospital, aumento de temperatura dentro do hospital é uma emergência. Uma outra coisa importante é lembrar de pedir consentimento. Então, usar um formulário de consentimento para que o proprietário entenda os riscos, e se não entenda, pelo menos ele assinou que estava entendendo os riscos. E isso tem disponível, essa de Tufts, mas várias delas estão disponíveis na internet. O tutor tem que entender os riscos. Latidos excessivos, que eles costumam fazer, muitos desses, leva a taquipneia, seja no canil, na contenção ou na anestesia, tem o risco de edema de vias aéreas, obstrução, e edema pulmonar não cardiogênico. De novo, é o motivo pelo qual a maioria dos cães que morrem em banho morrem em banho por edema pulmonar não cardiogênico em função disso. Latidos excessivos leva edema de vias aéreas, dificulta a termorregulação e aumenta o risco de internação. Taquipneia é uma emergência. E a gente tem que colocar isso na cabeça com esses cães. Sedar o mais rápido possível. Monitorar a temperatura. Se a temperatura começar a subir, esfriar o mais rápido possível. Alta o mais rápido possível. Tem uma série de pacientes que eu não quero no hospital. Eu não quero diabético no hospital. Eu não quero braquicefálico no hospital. O mais rápido possível ele vai sair. Eu não quero cole no hospital de uma maneira geral. Tudo é difícil com braquicefálicos. Contenção é complicada. As veias são difíceis de canular. É difícil de colocar mordaça. Ficam dispneicos em decúbito lateral ou dorsal e aí não conseguem respirar e entram em pânico e a coisa piora. E não fica simplesmente olhando para ver se vai piorar. Ó, tem que agir. Vamos escutar o paciente. Se a gente conseguir ouvir a respiração, tem que agir. Ele já está além do que deveria. Checar a temperatura. Se ela está baixa na admissão, esse é um paciente de alto risco, ele tem que ter um tratamento especial. Se ela começar a subir no hospital, é uma emergência, a gente tem que tratar. Sedação acalma o paciente, acalma os veterinários, acalma o povo que trabalha com eles, todo mundo fica mais feliz. Ansiedade é um risco para a regurgitação pós-anestesia.
E a dose não é para que eles fiquem em decúbito, a dose é simplesmente para que eles fiquem mais tranquilos, para diminuir a ansiedade, o estresse e o medo. Pode usar butanol. Se o butanol não for suficiente, dá para adicionar a cepromazina. Você tem que ter cuidado que, pelo menos em um estudo, a cepromazina pós-operatória aumentou a mortalidade e bulldog inglês. Cuidar com opioides. Né? Eles diminuem o tônus do esfíncter esofágico, diminuem a motilidade gastrointestinal. Então, eles aumentam o risco de vômito e de regurgitação. Os agonistas Mi puros, fentanil, oxicodona, codeína, metadona, hidrocodona, eles causam taquipneia e aumentarem em estudo a mortalidade pós-operatória em bulldogs também. Coloque o paciente numa posição que ele seja confortável e que facilite a ventilação. Ou seja, não é decúbito lateral e muito menos decúbito dorsal. Então, decúbito external. Decúbito external aumenta a capacidade pulmonar. Aumenta em 50% comparado com o decúbito lateral. E no caso de braquicefálicos, é provavelmente mais porque eles ficam ansiosos de decúbito lateral. O decúbito dorsal, então, esquece, eles não param. O decúbito external melhora a concentração de oxigênio dissolvido, então aumenta de 5% na PaO2. Não é muito, porque o oxigênio é transportado junto com a hemoglobina, mas qualquer percentagemzinha nesses casos aumenta, melhora, é melhor para o paciente. Cabeça elevada, diminui o refluxo passivo, diminui a aspiração. Abre as vias aéreas da cabeça elevada, então fica mais fácil respirar. Externalizar a língua, se possível. Puxa a glote rostralmente, abre a glote. A doutora Christiane Luther desenvolveu, baseado em uma coisa que se faz em medicina humana, que é o Bulldog Rack, que é esse coisa aqui feito com arame e com bat wrap ao redor. Isso funciona maravilhosamente bem, dá para fazer em vários tamanhos, tamanho de York, tamanho de Bulldog inglês, tamanho de Bulldog francês, Boston. E, basicamente, ele é colocado assim, mantém a cabeça levantada, mantém a cabeça para frente, o paciente em decúbito external, eleva a base da língua e puxa a glote posteriormente, abre a laringe e abre a faringe, então facilita muito. A gente tem que lembrar que esses animais têm um risco muito alto de síndromes aspirativas, então prevenção das síndromes aspirativas aumenta o sucesso da hospitalização. Então, o uso de procinéticos, cisaprida ou metoclopramida, de novo, metoclopramida tem que ser dada em infusão contínua. Esses tempos eu vi dizer, não pode dar porque dá problema de obstrução. Não, não é a ver com obstrução, a metoclopramida é metabolizada muito rápida. Ela é metabolizada em 20 minutos. Se não for uma infusão contínua, ela não vai ficar. Se der uma injeção, daqui a 20 minutos não tem mais metoclopramida. Diminuir o pH do estômago. Omeprazol. E o ideal é já iniciar em casa, porque demora 24 horas para começar a funcionar. Mas se não for possível, vem na emergência o mais rápido possível, 10 4 horas antes de anestesiar, 4 horas antes de anestesiar. E se não tiver nada, famotidina é melhor que nada. Prevenção da náusea. Maroptan, que diminui a atividade dos nossos receptores das vias aéreas, ou a outra opção, Andocentron. Diminui a inflamação. Pode usar uma dose de dexametasona. Tem que ter cuidado, que muitos desses animais estão recebendo anti-inflamatórios não esteroides, tem risco de úlcera gástrica e a possibilidade de uma infecção pré-existente. Uma coisa muito interessante que apareceu no trabalho que eu mostrei, alguns das tomografias antes, é que eles demonstraram nesse trabalho, eles fizeram tomografia antes e depois de colocar a oxitametazolona dentro do nariz dos braquicefálicos. E na tomografia dava para ver a diminuição do edema de mucosa, 20 minutos depois. Então, na verdade, a oximetazolona intranasal na emergência pode funcionar. É o Afrin. Diminui o edema de mucosa. E se sabe que em gente diminui o tamanho da concha ventral, não é exatamente a oximetazolona que foi usada, foi a esdilometazolina, que tem mais ou menos a mesma função. E prevenção da oclusão de vias aéreas diminui complicações. Então, nebulização. Máscara bem ajustada, o muco oclui vias aéreas, diminui o clearance. E uma grande coisa que a gente tem problema com nebulização é que não chega onde precisa, na maioria dos problemas para os quais as pessoas usam nebulização, porque só vai nas vias aéreas superiores. Nos braquicefálicos onde está o problema. Então, o nebulizado chega onde é necessário. Que se usa solução salina de cloreto de sódio, solução fisiológica. E se for o caso de diminuir, que quiser diminuir o edema, pode adicionar um pouquinho de solução hipertônica de cloreto de sódio. Jamais usar medicações. Então, essa é uma revisão rápida que braquicefalia é um problema genético causado por nós, humanos,
né? A gente resolveu que isso era interessante ter, é bonitinho, eu gosto mais quando tem esse formato de face. E tem uma série de problemas em função da diminuição do tamanho da cabeça. E não só na cabeça, mas em várias outras partes do corpo. Né? Porque quem começou a diminuir o tamanho da cabeça não estava preocupado se tinha lugar para tudo na cabeça e se outras coisas não iam acontecer erradas. Então, pontos importantes para a gente lembrar. Paraxenefalia tem anormalidades primárias e secundárias. E cirurgia o mais cedo possível para quem tem boas, porque é um problema progressivo. As secundárias são progressivas. Então, a gente quer prevenir o agravamento das alterações secundárias. E para isso é importantíssimo a educação do tutor. Quando um paciente desses chega no hospital, eles têm um alto risco de pneumonia por aspiração, um alto risco de hipertermia e um alto risco de morte. E o tutor tem que entender, o tutor tem que ser comunicado, porque eles têm dificuldade de aceitar que o bulldog inglês dele é mais sensível a qualquer coisa que acontecer dentro do hospital do que o pastor alemão que chegou junto. No hospital, medicar sem hesitar, diminuir a ansiedade e estresse, diminuir o risco de aspiração. Todos os sedativos relaxam a laringe e aumentam o colapso. Então, sedativo é importante, mas a gente tem que levar em consideração também que vai ter efeitos secundários daquele sedativo. Então, use as medicações com as quais esteja familiarizado. Não tenta inventar. Só porque eu disse que funciona, você não estou acostumado, vamos começar devagarinho. Decúbito external com cabeça elevada, não se tolera ansiedade, não se tolera hipertermia, não se tolera respiração sonora e alta o mais rápido possível. Então, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês e eu estou à disposição para algumas perguntas. Muitíssimo obrigado. Hélio, nossa, mas que aula, viu? Puxa vida, obrigado por essa apresentação. É, assim, eu realmente aprendi muito, né? Trabalhamos muito com braxcefálico no Brasil também, temos uma população enorme, né? E vemos, assim, como eles sofrem, né? E todos esses estudos que você apresentou são estudos, assim, baseados em evidências, né? E aqui no Brasil, fazemos essa rinoplastia, alaplastia, né? Fazemos palato, né? Realmente são poucos locais que fazem a turbinectomia, fazem também a laringectomia também, Hum, a remoção de sacos laríngeos. E como última alternativa aqui, fazemos a traqueostomia, indicamos a hum, traqueostomia nesses pacientes, né? E aqui eu queria ler alguns comentários, né? A Rafaela disse que a aula foi maravilhosa, José Bueno maravilhoso, né? Cristiane Stanislau escreveu excelente aula, valeu muito, né? E 3 palmas. A Rafaela escreveu também muito obrigada, né? A Simone Argenton, que ela é uma colega de turma também, ela disse, professor Hélio é maravilhoso, né? E aqui o Márcio Arantes, sempre top, o professor Hélio Altran. O Santiago Asque, que é do Equador, né? Temos até gente assim de fora assistindo. Legal. Ele escreveu muito bom. Mando um olá desde Equador. Parabéns. Recibido, muchísimas gracias. A Andrea Cruz escreveu, Doutor Hélio, qual sua opinião sobre cuneiformectomia em Hum. colapso laríngeo grau 3 e também os dentes siliconados? Bom, É aí uma isso excelente pergunta, hein, é professor? uma excelente pergunta. É uma daquelas muitas perguntas que vão entrar na situação. Ninguém tem dados suficientes, talvez o Greg tenha, o Einstein tem alguma coisa de dizer em termos de qual é o efeito num grande grupo. Obviamente, a gente não tem muita opção. Então, a cuneiformectomia, se tiver alguém habilitado para fazer, com experiência para fazer, é uma opção se o paciente realmente está precisando. Os stents, eu acho que os stents são o futuro, eu só não sei se a gente já chegou no stent ideal para essa localização ainda. Então, eu ainda estou um pouquinho
ainda estou um pouquinho refratário aos stents. Eu vou esperar. Eu normalmente sou, quando a hora que aparece o stent, eu quero botar o stent, mas esse é um que eu tô, ainda continuo mantendo isso como um problema cirúrgico, né? Ah, que bacana, que realmente, assim, o stent é algo. Eles têm stents siliconados, tem um pessoal da Né? Argentina Ah, trabalhando com stent siliconado, tem um pessoal da Espanha também, hum. tem uma empresa que é da Espanha que está divulgando esses stents. É, eu não tenho experiência com isso também, professor, né? Mas, assim, eu vejo como algo bem Ah, interessante, não, tá bom? acho que são coisas muito interessantes, mas até que tenha um estudo com um número relativamente grande de cães dizendo se funciona ou não funciona, fica muito na base da axiologia. Eu acho que é assim, eu acho que não. E então eu sou um pouco refratário. Eu gosto muito da parte de radiologia intervencionista e endoscopia intervencionista, então não é por não querer, eu sou o primeiro a pular numa coisa dessas, mas acho que eu preciso um pouco mais de dados nesses, né? Então, eu Ok. espero. Mas cirurgia, sim, se É, tiver um cirurgião habilitado, e de novo, lamentavelmente a gente não tem gente treinada o suficiente para fazer todas as 9 cirurgias que são necessárias, né? Eu mostrei para vocês a turbinectomia. A turbinectomia, o Tim McCarthy, que é um dos pais da cirurgia minimamente invasiva, ele se aposentou e mora aqui do lado. Então, o que a gente faz? A gente chama o Tim vem fazer a cirurgia para nós. A gente ainda tá, os nossos cirurgiões são excepcionais, ainda estão aprendendo a fazer também, né? A gente tem a grande vantagem do time estar aqui em volta, aqui perto, né? Ter dado aula aqui, então isso ajuda também. que maravilha, professor. Eu vou continuar com os comentários aqui. O Renato Flack, ele escreveu, primeiramente, sensacional, professor. Turbinectomia, eu acho que o professor já respondeu sobre a Hum. turbinectomia, né? A Márcia Maia escreveu, conteúdo muito precioso. A Bianca escreveu, sensacional a aula. O José Bueno, boas. Pode gerar paralisia de laringe? Existe uma certa associação, dá uma série de coisas em laringe, existe uma certa associação de paralisia de laringe, mas é mais fácil, acho que tem cirurgia. Mas o risco existe de associação, mas não é tão alto assim como outros problemas, né? Que bom. O Renato Flacker, ele complementou. A turbinectomia pode ser feita desde que idade? Ou não há idade? Não, na verdade, não é a idade quem determina, o que determina é a severidade dos sinais, né? Então, um cão grau 3, o que provavelmente vai acontecer, mesmo aqui nos Estados Unidos, na maioria dos lugares, eles vão fazer a aloplastia, vão fazer a rinoplastia, fazer a estafilectomia, talvez mais alguma coisa. E se não melhorar, vão fazer a turbinectomia, tá? Se Ok. for, se for feito em Leipzig, na Alemanha, eles vão chegar lá, provavelmente vão fazer tudo, Ah, na né? Alemanha. O, o que o Greg tem na faculdade lá é uma coisa do outro mundo. Eles só fazem isso, né? E tem Que alguns cães por bacana. dia, né? Então é um outro mundo, é um outro mundo completamente diferente. Ah, então, então não é uma questão de idade, porque em termos de idade, quem precisa, quanto mais cedo, melhor. Então, se é um cão de 1 ano que já tem grau 3, tem que fazer. Hum. Ah, de novo, para nós o que vai acontecer é nós vamos fazer as outras cirurgias e se não melhorar, ele vai para a turbinectomia. Ok. Eu vou continuar aqui também os comentários. Tem a Patrícia Diamato Nobile escreveu. Tem algum movimento para frear os cruzamentos desses cães? Depende de onde. Depende, cada país progride de um jeito. Então, já em alguns lugares, especialmente nas regiões, ao norte da Europa, já existe até proibição de algumas dessas raças, tá? Existe um movimento no Reino Unido, então Reino Unido, Dinamarca, Holanda, e outros países existem alguma. Aqui nos Estados Unidos não tem nada. E eu não estou familiarizado com o que está acontecendo no Brasil, porque eu saí há mais de 20 anos, mas acredito que também não deve ter muita coisa, pelo menos não com apoio muito forte de gente que pode tomar decisão. Mas é uma questão que é uma questão de tempo, porque isso é uma questão de bem-estar.
Né? A gente tem que ver esse problema. Esse não é um problema, é um problema médico no animal que o tem, mas é um problema de bem-estar. E é um problema de bem-estar animal que nós estamos deixando que se perpetue. Então tem que Ah, acabar. Né? tem Eu adoro que. eles, acho muito bonitinhos, mas a gente tem que criar um animal saudável. E tem, eu não mostrei, tem várias, a quantidade de estudos é muito grande. Por exemplo, em termos de estudos no bulldog inglês, e tem um estudo do que os veterinários ingleses disseram que tem que acontecer com o bulldog inglês para que ele volte a ser um cão mais saudável. Só que aí, quando olha o pool genético de bulldog inglês na Inglaterra, pelo menos, não tem mais a diversidade genética o suficiente para reverter. Em, tá, não se sabe onde tem nos Estados Unidos, o que tem em outros lugares, talvez tenha essa diversidade genética. Mas, se for pensar só na Inglaterra, a única maneira de reverter algumas das alterações que já são recessivas, já estão presas, teria que trazer uma outra raça. E aí tu vai ter um problema muito sério que os criadores vão ser extremamente resistentes que isso aconteça. Então, existem vários problemas nisso, mas no final das contas é o seguinte, nós estamos criando raças que não conseguem se reproduzir sozinhas. 85% dos bulldogs ingleses e franceses hoje são, especialmente os ingleses, é cesariano. Eles não conseguem se reproduzir em inseminação artificial. Né? E depois que nasce, tem uma série de problemas muito sérios com eles, que a gente sabe que vai acontecer. Então, nós veterinários, como profissão, a gente tem que mudar a maneira como a gente vê isso. A gente tem que fazer o que os ingleses estão fazendo, que os holandeses já fizeram, é ir contra a maré. E vamos se não vamos, não é acabar com essas raças, é revertê-las a um ponto em que tenham uma qualidade de vida aceitável, boa. Sim. Né? Não o que os proprietários acham, porque a gente já sabe que os proprietários não têm ideia. É uma boa reflexão, né, professor? Né? Boa reflexão. Acho que o veterinário tem que passar essa consciência assim, para os tutores, né? Não só para os tutores, mas para os outros veterinários. Acho que é uma raça realmente que assim sofre, né? E os animais não merecem ficar sofrendo, né? Por, por toda essa seleção mal Não, elaborada, né? É lógico que, assim, como o professor comentou, assim, eles têm um rostinho, assim, mais favorável, tem um rosto, não assim, de é. bebê, né? Mas a gente tem que pensar na saúde deles, né? Uhum. E eu vou continuar aqui, né? Eu Ah, sei que o seu tempo é curto também, professor. Deixa eu continuar ah, aqui. Então, a Carmen Ribeiro escreveu: Obrigada, professor, excelente, excelente sempre. A Andrea Cruz escreveu: Em relação ao uso inalatório de adrenalina, em pacientes no pós-operatório imediato, quando há probabilidade melhor de intercorrência, acho que ela quis perguntar assim tá. se a inalação com adrenalina ajuda ou não. Isso tem trabalhos que falam sobre isso também, né? Sim, tem. Eu não lido, que a gente tem que ver. Eu não lido, eu saí da UTI faz mais de 20 anos. É o tempo que o internista fazia medicina intensiva, acabou há muito tempo. Então, a hora de começar a entrar em detalhes do que acontece no pós-operatório, é outro departamento que lida com isso. Né? Eu mando para cirurgia, e aí o pessoal da emergência e cuidados críticos. Então, eu não sou a pessoa ideal para responder essa pergunta, né? Porque eu uso adrenalina de vez em quando nas minhas biópsias nasais, ou uso Ah, sim, oxametazolona. Então, eu uso, mas é uma situação que eu criei ali, que eu estou tentando entendemos, parar o sim. sangramento local. Mas, especificamente nesses casos, eu não tenho muito mais experiência, então eu não sou Ok. a pessoa ideal. Tem uma pergunta do Alexandre, acho que essa também seria em relação à cirurgia, professor. O Alexandre escreveu assim: em relação à macroglossia, faz cirurgia em língua excessivamente longa? Tem um caso de um cão gigante com língua absurdamente longa. Tá? O problema maior da macroglossia não é o comprimento da língua. O comprimento da língua é só uma manifestação disso. O problema maior da macroglossia é a espessura da língua. Porque o que causa obstrução, porque a língua fora da boca não obstrui nada, mas a língua grossa obstrui a faringe. Né? Então, e aí é que é o problema. Até que não seria muito difícil, não sei se seria muito difícil, eu não posso falar de cirurgia, mas acho que não seria tão complicado remover um pedaço da língua, mas não vai resolver nada. Porque o problema é a espessura da língua.
Acho que está respondida a pergunta, né? Agora temos uma última pergunta aqui do José Bruno. Recomenda-se todas as intervenções em um único procedimento? Pergunto porque, devido aos riscos maiores de intercorrências pós-operatórias. Aí tu vai levar. Aí é uma questão que normalmente quem responde essa pergunta para mim é o cirurgião, não sou eu, mas tem que levar em consideração duas coisas. Uma, quanto mais cirurgias tu fizeres, quanto mais cirurgias tu fizeres ao mesmo tempo, maior o risco. Mas quanto mais anestesias tu fizeres, também maior é o risco. Então passa a ser uma definição de tempo de cirurgia, comprometimento e o quão rápido eles acham que vão conseguir fazer. Eu acho que na maioria das situações o- a tendência é fazer tudo de uma vez só, né? Ah, mas provavelmente tem limites. A grande maioria é o que eu vejo dos cães dos que eu mando para cirurgia que eles tentam fazer tudo de uma vez só. Né? De novo, turbinectomia para nós é um segundo passo. A gente não faz turbinectomia no primeiro procedimento. Acho que deve ser o mesmo caminho que fazemos aqui também, né? Existe uma recomendação de fazer a pré-galar e o palato e o restante, assim, sempre no segundo Hum. momento. E, assim, existem técnicas e outras, muitas técnicas em relação à cirurgia, e acho que depende muito da experiência também do operador, do tempo É, cirúrgico, da inflamação. Acho que tem uma série de coisas que podem estar influenciando, né, é. professor? Não, E, o título da palestra é muito mais que um problema cirúrgico, porque eu não faço cirurgia há mais de. Não, né, não faço cirurgia. Eu fiz cirurgia na minha vida na faculdade. Eu saí da faculdade há mais de 40 anos. e olha a bagagem que o senhor tem, né? Nossa, Então, para mim é é, basicamente assim, eu não uso bisturi nem para fazer raspado de pele porque eu não faço dermatologia. Então, que bom. Deixa eu continuar aqui. Tem uma outra pergunta da Andrea Cruz. Em relação a cirurgias multilevel, quando se realiza muitas desobstruções ao mesmo tempo, qual sua opinião, professor? Maior intercorrência pós-operatória? Acho que isso já foi respondida, eu né? acho que é mais ou menos a minha pergunta. E a hora que começa a ficar muita pergunta cirúrgica, a minha opinião já não vale mais nada. Hum, Porque basicamente o que acontece nesses casos, e que a gente aqui ainda tem um jeito mais tradicional, a gente tem os que vão direto para a cirurgia e tem os que vêm para a medicina interna. Para a medicina interna, eu já chamo o cirurgião durante a broncoscopia, a rinoscopia, que a gente já chama o cirurgião, está aqui, ó. Já vão planejar e o que o cirurgião decidir vai. Tem alguns lugares em que o pessoal da medicina interna faz alguns dos procedimentos durante a laringoscopia, já faz algumas coisas. A gente não, a gente diagnostica e manda. Ah, hum. então, essa pergunta não é para mim. Essa pergunta é para cirurgião. A minha opinião Ela nisso não fez uma vale nada outra porque eu não tenho pergunta experiência. também. Em relação, falando sobre essas intercorrências, ela quer saber também se considera isso responsável pelas intercorrências de edema e pós-operatório. Quanto Ela mais pergunta se agressivo, tem alguma dica de novo, da parte cirurgia, cirúrgica, né? Tá. porque tem. Tá, ok. Acho que, assim, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, né? A Patrícia Mato Nobile agradeceu, escreveu obrigada. Andréa Cruz também escreveu muito obrigada, professor, você é incrível, né? Muito obrigado. E eu concordo com todos eles, professor. Você é uma inspiração, você é uma pessoa Obrigado. assim que nos traz assim tanta bagagem, tanto conhecimento, né? Tanta experiência, como o senhor comentou, assim, não precisa de um bisturi, né? Não precisa ser cirurgião para trazer tanto conhecimento. Toda essa parte clínica, toda essa introdução, falando sobre a história assim, do braquicefálico, tudo isso assim veio assim acrescentar no nosso, sabe, na nossa bagagem, mostrar assim quanto é importante a gente pensar assim no em como abordar o braquicefálico, né? Essas dicas de ouro, né? Em relação à hospitalização, dicas de ouro em relação ao tutor, né? Como o que falar, como conduzir o caso, né, com o tutor. Isso, assim, vale muito, sabe? Vale muito mais do que, assim, operar, né? A gente tem que ter, assim, Ah, esse entendimento antes de indicar uma cirurgia, antes de fazer qualquer tipo de procedimento, né? Entre fazer uma cirurgia ou várias cirurgias, isso é uma coisa muito pessoal em relação ao cirurgião também, hum. e também precisaria levantar os papers em relação a resultados, né?
E eu queria, assim, agradecer mais uma vez, professor Hélio, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu sei que o senhor tem uma agenda, assim, que é imensurável, né? Tá uma agenda cheia, assim, de compromissos, né? E o senhor estar aqui, assim, conosco, assim, sinto muita gratidão, né? Muita gratidão, de poder conversar com o senhor, de escutar, assim, a sua opinião sobre esse tema que é um tema assim muito importante para todos nós, né? E eu queria também agradecer, né? Antes da gente finalizar, agradecer os nossos patrocinadores, né, e parceiros, que é a Vetnil, a Nuremberg Messi, a Fórmula Natural, a Spin e a Compta Vet. E agradecer também, vocês são associados, vocês que não são ainda associados do ANMV, né, para que vocês assim continuem com os nossas lives, nossos encontros, né? É, também participem do congresso também, né? O congresso da ANMV, né? Que seria o PetVet. O professor Hélio, assim, que é o nosso diretor, né? Diretor científico, ele está montando assim um cronograma para o próximo ano. E tem muita novidade aí, né, professor? A gente vai fazer o congresso em outro local, né? Um lugar maior, né? Mas eu vou deixar só, sabe, vou deixar essas dicas assim É, para que o professor Hélio posteriormente possa passar para vocês aí, né? Então, pessoal, muito, mas muito obrigado, né? Para todos vocês que acompanharam, assim, eu vi que entraram muitas pessoas, viu, professor Hélio? Foi, acho que dos nossos encontros deve ter sido assim um dos maiores encontros assim de pessoas acompanhando essa apresentação, né? Então, assim, a gente vai encerrar agora, tá? Essa aula aqui vai ficar gravada, assim, no nosso YouTube, lá no canal da NMV, né? É, provavelmente amanhã ou depois já esteja, assim, gravada, assim, no YouTube, tá? E, assim, tendo qualquer dúvida, assim, o professor Hélio é muito acessível, né? Então, fique à vontade, tá? Eu desejo, assim, uma boa noite, assim, para quem é do Brasil. E aí deve estar escurecendo agora, né, professor? Deve ser umas 5 horas da tarde? são quase 5 aqui. 5 horas da tarde? Não dá para ver, minha janela está no fundo. É que agora está nublado hoje, está chovendo, então não tem sol. Ainda tem luz. Nós Ainda estamos, tem luz. às 6h30, 7 horas, está escurecendo. Tá ok. Então, pessoal, muito obrigado. E, assim, até a próxima aí. Obrigado, viu, professor Hélio? Muito obrigado, agradeço a todos a presença e a gente se vê por aí. Tchau.